Ao longo das últimas semanas, a Rússia concentrou diversas colunas, brigadas e batalhões nos oblasts russos de Briansk, Kursk e Belgorod. Todos são fronteira norte da região ucraniana de Kharkiv, local da segunda maior cidade ucraniana e que já foi capital nacional. A cidade de Kharkiv, considerada hoje a primeira linha de resistência aérea e terrestre para salvaguardar a capital Kiev. As forças russas começaram a atacar através da fronteira ucraniana num esforço potencial para abrir uma nova frente na guerra e intensificar a pressão sobre a cidade. A tática inicial da Rússia foi minar as estruturas de defesa da Ucrânia com artilharias até 80 quilômetros de distância para enfraquecer as linhas ucranianas e evitar ataques de contrabateria. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que houve uma tentativa da Rússia de romper a linha de defesa ucraniana usando veículos blindados por volta das 5 da manhã de sexta-feira, perto da cidade de Vovchansk, e os ataques iniciais foram repelidos. Houve também relatos de combates nas aldeias fronteiriças de Streletsya, Piuna e Borisivka, mais a oeste, e de que as forças russas avançaram cerca de 1 quilômetro em torno de Vovchansk, embora esses não tenham sido confirmados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as forças do seu país estavam prontas para o ataque. Estão munidas com tropas pesadas, brigadas e artilharias, embora tenha avisado que a Rússia poderia enviar mais tropas para apoiar o seu novo ataque. Analistas russos classificam os ataques seletivos da Rússia como um reconhecimento em vigor, em vez de um ataque em grande escala, e descrevendo a zona de batalha como sendo expandida para uma profundidade de 2 a 3 quilômetros em algumas áreas fronteiriças. Os ataques visavam pontos de artilharia ucraniana para enfraquecer as defesas. Além do mais, Moscou sabe muito bem que o momento do ataque não é quando os equipamentos ocidentais estiverem chegando. Pelo contrário, é antecipar ao adversário para surpreendê-lo e quebrar barreiras fortificadas. A Rússia tem intensificado gradualmente as operações militares em torno de Kharkiv ao longo do último mês, aproveitando as limitadas defesas aéreas ucranianas para bombardear dentro e ao redor da cidade, uma tentativa de persuadir mais dos seus 1,3 milhões de residentes a fugir e transformá-la numa zona cinzenta cada vez mais despovoada. Kharkiv, a cerca de 32 quilômetros a sul da fronteira russa, resistiu firmemente à invasão inicial na primavera de 2022. Uma contraofensiva ucraniana relâmpago em setembro do ano passado fez recuar as forças de Moscou muito além do alcance do fogo de artilharia, encorajando muito mais civis a regressar para os seus locais de origem. O governo do oblast de Kharkiv, Olesy Lyubov, pediu para os moradores abandonarem suas casas ao redor de Vovchansk e Liptsi pelos últimos e fortes bombardeios russos nas áreas fronteiriças no último dia. Das regiões de Liptsi até o Oblast de Belgorod, na Rússia, são apenas 13 quilômetros de distância, e pelo fato de haver uma concentração de forças russas ao sul de Belgorod, não haveria tempo para recuo dos civis e militares. Posso estar enganado, mas há grandes possibilidades da Rússia iniciar a maior barragem contra Kharkiv. Isso porque os comandantes russos, obcecados por novos resultados na frente de Luhansk, estacionaram os seus oblasts russos ao norte e nordeste de Kharkiv. Colunas e colunas de tropas e equipamentos precisam então agilizar o mais prontamente as suas ofensivas, sob risco de sofrerem novos ataques de contrabateria e de artilharia com sistemas ATACMS de origem americana. Ao lançar uma possível barragem, Moscou abrirá espaço para o caminhar de suas tropas nas regiões de Kharkiv, e em meses poderiam conquistar a segunda maior cidade da Ucrânia, que já foi a capital do país. Fontes ucranianas afirmam que os elementos da infantaria mecanizada russa conseguiram aprofundar a sua cabeça de ponte na região de Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, nas últimas 24 horas.
Os combates estão mais intensos perto da cidade de Hylebok, a mais de 3,5 milhas da fronteira com a região de Belgorod, na Rússia Ocidental, bem como nos arredores de Lukiansk, ao sul de Pilna. Além deste avanço de cerca de 32 quilômetros a nordeste da cidade de Kharkiv, tendo capturado as cidades de Natyshesh e Pletenivka, no momento que parece ser o estabelecimento de uma outra cabeça de ponte para futuras operações ofensivas em grande escala. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube. Com isso, você assistirá os vídeos antes de todo mundo e seus comentários ficarão destacados. A Força Armada Russa supostamente destruiu na noite de sexta uma ponte sobre o rio de Neversky Donetsk, na cidade de Staril Saltiv, na região de Kharkiv. Esta ponte, que fica em uma barragem sobre o reservatório de Pecheny, foi anteriormente destruída durante a invasão russa na Ucrânia lá em 2022, mas foi posteriormente reconstruída pelas forças ucranianas, que a utilizaram desde então para operações logísticas em toda a região de Kharkiv. O Ministério da Defesa russo não se referiu às tentativas de romper as linhas defensivas ucranianas na sexta-feira ou de anunciar uma nova ofensiva na região de Kharkiv, mas o ministério afirmou ter tomado duas cidades da região, Kotylarovka e Kislovka, e também ter repelido os contra-ataques ucranianos ao longo das linhas de frente. Os relatos de avanço russo preocupam o governo de Kharkiv e da Ucrânia. As tropas do norte têm realmente lançado artilharia e ataques aéreos mais poderosos contra a tropa ucraniana desde sexta-feira, com uma dúzia de soldados ucranianos sendo capturados. Espera-se que a Rússia recrute tropas adicionais este ano, e oficiais militares russos e ucranianos disseram que os combates deverão se intensificar nas linhas de frente em maio e junho, à medida que a Rússia tenta explorar a escassez de armas ucranianas antes da chegada de novos fornecimentos de armas dos Estados Unidos. Analistas dizem que a Rússia, que tem cerca de 500 mil soldados atuando na Ucrânia, é capaz de atacar em vários locais, aproveitando uma vantagem de artilharia estimada entre 5 e 10 para 1, bem como defesas aéreas mais fracas da Ucrânia. Esses últimos relatos, divulgados pelos próprios ucranianos, descredibilizam os próprios relatórios sobre o aumento de perdas russas em torno de 400 mil em toda a guerra, algo realmente superfaturado. A Rússia já montou uma nova frente de guerra. Os ataques na região de Kharkiv poderiam ser simplesmente um esforço para forçar a Ucrânia a aumentar as reservas para a região. De momento, a principal ofensiva russa parece permanecer concentrada na região de Donbas, no sudeste da Ucrânia, onde as forças russas estão tentando tomar a cidade de Chasiv Yar na linha de frente. Na noite de sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar de 400 milhões de dólares, incluindo foguetes, mísseis terra-ar e veículos blindados. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a ajuda se destinava, em parte, a ajudar a Ucrânia a se defender do ataque russo à captura de Kharkiv. John Kirby declarou que é possível que a Rússia faça mais avanços nas próximas semanas, mas não prevemos grandes avanços, e com o tempo, o influxo de assistência dos Estados Unidos permitirá à Ucrânia resistir a esses ataques ao longo de 2024. Pessoal, criei um novo canal, o Analytics, para manter o meu trabalho vivo aqui no YouTube diante das penalidades e para novos projetos que estão por vir. Peço para se inscrever aqui no canal e, se for possível, ajude o meu trabalho com um Pix para canalaramilitaroff@gmail.com.